Olha só a fila para a sessão de Apocalipse Now. Aí, galera! Bem, galera do Cinema em Movimento, eu aqui de novo, dessa vez para falar sobre os dias 7 e 8 da 9ª edição do Janela Internacional de Cinema do Recife. Nesses 2 dias eu assisti a 4 filmes e eu vou trazer os comentários aqui sobre eles para vocês. Bem, na quinta-feira, que foi o 7º dia do festival, eu assisti a 3 filmes, tá? O primeiro deles foi o longa brasileiro A Cidade do Futuro, dirigido pelo Cláudio Marques e pela Marília Hughes, que são os mesmos diretores do longa Depois da Chuva, de 2013, que é um filme bem bacana. O filme se passa em uma comunidade do interior da Bahia, a comunidade essa que inclusive foi formada lá na década de 70 para servir como uma espécie de cidade-abrigo para pessoas que foram expulsas, né? Essa é a verdade, elas foram expulsas de suas terras, de suas casas, para que fosse feita a barragem de Sobradinho, lá no interior da Bahia. Então, a cidade na qual a história do filme se passa é uma das cidades que foram criadas para abrigar esse povo, né? Sendo que quando eles foram para esses locais, eles passaram a ser totalmente negligenciados por parte do governo, né? E o filme pontua isso, né, muito bem. E nessa cidade a gente acompanha 3 personagens: um casal gay formado por um jovem vaqueiro e um professor de uma escola secundária, e uma professora também dessa escola, que é bissexual e está grávida. E o filho, segundo ela, é do casal gay. Então os 3 decidem criar esse filho. Ou seja, o filme traz uma visão de família moderna, né? Só que ele coloca isso em um cenário que reforça ainda mais todo o conservadorismo e o preconceito que existe na nossa sociedade, porque se na capital a gente já tem um preconceito muito grande com relação a essas questões, no interior, quem é do interior sabe que isso é muito mais forte, né? O preconceito com relação à questão de gênero, com relação às questões voltadas para a sexualidade, é muito forte no interior. Essa situação desses 3 personagens no filme acaba gerando toda uma controvérsia e um verdadeiro ódio também por parte da cidade, né? Eles são hostilizados naquela cidade. Os atores, inclusive, eles não são atores profissionais, são pessoas daquela cidade que acabaram conhecendo os diretores de alguma forma, e os diretores decidiram fazer o filme mostrando situações que essas pessoas tinham vivenciado. Então, isso é muito bacana, né? Porque traz um cinema muito mais próximo da realidade. Tecnicamente, o filme é bem dirigido, ele tem um bom trabalho de fotografia, a trilha sonora é muito boa, utilizando músicas populares do Nordeste. Os diretores utilizam alguns planos bem sugestivos, embora nada sutis. E a questão daquela comunidade ser uma comunidade
que foi formada por pessoas que foram expulsas de suas terras, né? Acaba servindo como uma alegoria para a situação daquele trio de personagens, né? Porque a população quer expulsar eles dali daquela comunidade, é, por eles serem diferentes. Agora, essa questão que o filme traz, desse registro, né, dessas pessoas que foram expulsas das suas casas, das suas terras, né, e hoje, até hoje, sofrem com a negligência por parte do governo, né, isso no filme é algo bem interessante, porém não é tão bem amarrado com a trama principal, sabe? Em alguns momentos parece algo meio solto, mas é um filme bem bacana, eu gostei desse A Cidade do Futuro. O segundo filme que eu vi no dia foi também um filme brasileiro chamado O Último Trago, dirigido por três diretores, inclusive. É o Luiz Preti, o Ricardo Preti e o Pedro Diógenes. E é um filme que é mais um exercício de linguagem. Os próprios diretores falaram que o principal foco do filme não é necessariamente contar uma história, né, bem delineada, não. É mais com a forma, né? Com a manipulação das imagens, do som, como isso vai afetar o espectador. O filme ele é como um quebra-cabeça, né? Ele mostra diversos personagens, né, com suas histórias em tempos distintos, né? E esses personagens, as histórias deles se interligam pela presença sempre, né, nessas histórias do espírito de uma Índia, né, uma Índia que morreu há muito tempo, mas que está reivindicando a vingança contra os males cometidos contra o seu povo, contra as mulheres. É um filme que tem uma ideia bacana, né? O seu conteúdo temático é interessante, porém a forma como ele transmite essas ideias, né? A forma de narrativa dele não me agradou muito, tá? Ele até que tem algumas qualidades, ele tem uma fotografia com cores quentes, e em alguns momentos com um jogo de sombras muito bacana. O vermelho é muito presente em determinados momentos. Em alguns momentos lembra até os westerns spaghetti, né, que são os faroestes italianos em algumas sequências. Mas a forma dele interligar tudo isso, né, o roteiro também, eu acho que poderia ser melhor trabalhado. E é interessante porque os diretores disseram que se preocuparam mais com a forma do que com a história, né, do que em contar uma narrativa. Só que a história, a ideia por trás da história acaba sendo mais interessante do que a própria forma. Mas é interessante, é um filme, ele não é ruim não, tá? Mas podia ser melhor. O terceiro filme da noite foi já na sessão de clássicos, né, os clássicos do Janela. E eu assisti o filme Sedução e Vingança, do Abel Ferrara, filme de 1981. E é um filme muito bacana, muito bacana. O filme conta a história, o filme é com a Zoe Land, né, é protagonizado pela Zoe Land, e conta a história de uma costureira muda, né, que é estuprada 2 vezes no mesmo dia, e após isso ela cria uma repulsa e um ódio contra todos os homens, né, e decide se vingar de todos eles e vira uma justiceira. Todas as noites ela sai vestida para matar com a sua arma, a caça de matar homens. Enfim, é um filme com uma abordagem totalmente feminista, né? É praticamente a vingança das mulheres, né? E o filme tem um humor negro, né? Muito bacana, muito bacana. Ele tem situações bizarras, né? Mas no bom sentido. A Zoe Land tá muito bem.
E uma coisa que é interessante da gente perceber no filme, que o roteiro faz, é o fato dela ser muda não é à toa. E ser uma personagem um tanto passiva demais no início, né? Ela reage muito pouco ao que fazem com ela. E os homens no filme sempre colocam para ela aquilo que eles acham que ela está pensando, né? Então é como se ela sendo muda, sendo passiva, é como se ela fizesse que os homens transferissem para ela aquilo que eles acham, né? E é o que acontece muito hoje em dia, né? Os homens se acham no direito de fazer o que bem querem com as mulheres, né? Eles colocam nela aquilo que eles querem para ela, e muitas vezes acreditam que elas também querem isso, né? Quando na verdade não é nada disso. O filme é muito bem dirigido pelo Abel Ferrara, que é um ótimo cineasta. As críticas ao machismo também são bem ácidas, né? E é um filme muito bacana mesmo, eu recomendo. Tá? Eu não conhecia esse Sedução e Vingança, né? Mas gostei bastante. Bem, na sexta-feira, que foi o 8º dia do festival, eu assisti apenas um filme, mas valeu por todo o festival. Eu realizei mais um sonho de cinéfilo, né? Que assisti um dos meus filmes favoritos no cinema. Eu estou falando de Apocalipse Now, o épico de guerra de Francis Ford Coppola, de 1979, considerado o melhor filme de guerra de todos os tempos e um dos melhores filmes que já foram feitos. Olha, que experiência, hein? Nossa, foi uma das melhores sessões da minha vida. Bom, galera, eu não vou falar sobre o filme em si, né, sobre o seu conteúdo, parte técnica, essas coisas. Não, eu não vou falar sobre isso, porque ele vai ser o filme dos Cine Clássicos desse mês aqui no canal, tá? Então eu escolhi falar sobre ele com maior detalhe. Não tem como falar desse filme de forma breve, tá? Ele é um filme que merece ser comentado de forma mais aprofundada, né? E eu vou falar sobre ele esse mês nos Cine Clássicos desse mês, ok? Então fica ligado no canal que você vai ter uma crítica detalhada de Apocalipse Now. Mas o que eu posso adiantar aqui, como vocês já devem ter percebido, eu adoro o filme, né? E adoro mesmo, para mim top 5 ali dos melhores filmes de todos os tempos, tá? Mas uma coisa que eu queria destacar aqui a qualidade da exibição do filme, né? Não só desse filme, mas de todos os filmes que foram exibidos no São Luís, né? O Cinema São Luís, nesse sentido, está de parabéns, está muito bem equipado, tá? Acho que uma das melhores salas de cinema do país. O design de som de Apocalipse Now é algo assim, estupendo, né? É algo sensacional. Eu nunca tinha ficado tão imerso no filme quanto dessa vez que eu vi ele, por conta dessa qualidade de imagem e som. Foi uma experiência do jeito que é para ser no cinema, sabe? Imagem e som na melhor casadinha possível, né? Fazendo uma experiência sensorial única. Que pena que não foi a primeira vez que eu vi o Apocalipse Now, né? Inveja de quem estava vendo pela primeira vez. Bom, foi uma sessão espetacular, a melhor sessão do Janela desse ano. E é isso, pessoal, esses foram os 4 filmes que eu vi nos dias 7 e 8 do Janela. E se liga no canal porque ainda faltam os dias 9 e 10. Então, um abraço e até a próxima com mais Cinema em Movimento.